Gente, desculpa, tá? Só mais um minutinho aí, a gente não tá conseguindo chamar nosso convidado. Hã? Ah, agora vai aparecer. Vamos conseguindo realmente adicionar na conversa o nosso. Olá, boa Boa, noite. tudo bem, Carlos? Tudo. Eu estava no computador, mas por algum motivo, acho que pelo computador ele não É, vai. eu, Eu tive que abrir eu aqui no... não sei se é. Imagina, eu não sei se é o computador, mas estava aparecendo bloqueado para mim, então eu também tive que dar uma mexida. Tudo bem com você? Tudo jóia. Deixa Tá eu bom. É, aqui. fica tranquilo, tá? Isso é normal. Até achar uma posição, arrumar um lugar para o celular parar é complicado. Eu, eu, eu prefiro usar o computador, mas vamos lá, vamos continuar aqui no celular mesmo. Tudo bem. Estão ouvindo direito? Eu estou ouvindo, pessoal, vocês estão ouvindo o Carlos aí? Equipe de produção, por favor, se puder confirmar aí que eles estão checando o áudio. Ok. Tá ok? Então tá todo mundo ouvindo, ok? Carlos, prazer, muito obrigado por ter aceitado o meu Eu que convite. agradeço. Eu tô aqui. Fica tranquilo, viu? A gente tem que se ajeitar mesmo, é normal. Agora eu troquei aqui ó, o lugar. Mas Carlos, vamos lá. por favor, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí que está assistindo a gente, por favor. Bem, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo do Casado. Eu comecei no ramo de semijoias em 2005, tá? Eu vim da área de engenharia, eu trabalhava com um setor bem diferente, trabalhava em siderurgia, e acabei caindo nessa área, mas é uma área que graças a Deus, teve bom resultado. Naquela época já começava a se falar dos produtos importados, né, dos chineses e da concorrência deles, e eu comecei a ter contatos pela internet com alguns clientes, principalmente para compra de acessório. Naquela época, a zircônia era um produto ainda muito caro, então eu queria trabalhar com aquele produto, mas o preço que se conseguia aqui era proibitivo. E eu tentei fazer a importação dele e foi por aí meio que começou. Também naquela época se usava muitos cristais, parte de vidro. E eu comecei importando esses itens pela internet sem ir para lá. Em 2008 que nós decidimos ir pela primeira vez. Então você começou em 2005 a fazer com semijoia. Em 2008. Isso. A primeira importação foi em 2005, Carlos? As primeiras importações devem ter sido por 2006, 2007. Na época era uma coisa bem pequena, ainda se fazia por mecanismos não tão formais, né? Alguma coisa tipo DHL, coisas assim. A partir de 2008 que daí eu passei a fazer o processo, vamos dizer assim, mais formal, como tem que ser feito. A empresa tirou o radar e toda a documentação necessária. Para quem não sabe, gente, agregando aí uma informação que o Carlos está passando, qualquer tipo de informação, principalmente da China, que é um grande parceiro comercial com o Brasil, a empresa que faz isso daí tem a necessidade de várias documentações, entre elas é o radar. Radar é a liberação tanto para importação quanto exportação, ok? O radar é a vida de quem importa e exporta, né? Você tem que ter toda a documentação em ordem. Você perdeu o seu radar, acabou as suas importações. E uma vez que você tira o radar, você nunca mais vai conseguir importar ou trazer alguma coisa por FedEx ou DHL, porque uma vez que bate o seu CPF lá, eles verificam que você tem uma empresa que tem radar, a mercadoria é parada. Hoje eu não consigo nem comprar, que nem as pessoas às vezes compram fone de ouvido, essas coisas pelo Alibaba. Eu não posso. Se eu comprar, o meu bate lá e para. Alibaba, Wish, AliExpress, né? Eu sei onde eu tento usar, normalmente eu não tenho sucesso. Eu acabo pedindo pelo nome da minha esposa, por exemplo. Mas... Olha a dificuldade, gente. Tudo é correlacionado, né, Eduardo? Essa é a verdade, né? A Receita Brasileira tem bastante inteligência nesse quesito, tá?
Então, tipo... Podia ser em tudo, né, Eduardo? Mas enfim, isso daí pelo menos eles atuam bem, né? Eles atuam. Raramente escapa. Então, quem quer importar, assim, se você quiser fazer um processo mais formal, assim, o interessante é a pessoa levantar a documentação e tirar o seu próprio radar. Tem empresas aí que emprestam radar, fazem esse tipo de serviço, mas, bem, é do risco de cada um. Eu nunca utilizei. É um risco mesmo, porque é muito minucioso o processo, gente. A questão da importação e exportação é verificado muita coisa além da documentação. A própria mercadoria em si, existem canais quando a mercadoria chega aqui no Brasil, né? Canal verde, canal amarelo, canal vermelho. Quando tem algum problema relacionado à documentação ou à mercadoria, canal amarelo, eles estão fazendo alguma verificação. Eu estou falando a grosso modo, né, Eduardo? Tem muita coisa aí nesse meio muito detalhista, né? Tem. Para aqueles que querem fazer a informação formal, né, você vai tirar o radar, de preferência achar um despachante aduaneiro. Quando a mercadoria chega, as primeiras importações, quase sempre você vai ter canal vermelho, e a mercadoria vai ser inspecionada, né? O pior canal que tem é o cinza, que é quando eles vão checar a questão de valorização. Ele pode ser até pior que o vermelho nesse caso, porque não envolve a inspeção às vezes física, mas envolve a checagem se os valores declarados estão de acordo. Isso pode ser muito lento, tá? A mercadoria pode ficar parada por muito... Pode ser lento, pode ser complicado e pode custar muito, né? E toda vez que a sua mercadoria é parada, né, vale lembrar que a armazenagem dela corre pela sua conta, tá? O fiscal até tem um prazo legal aí, mas é muito longo, tá? O prazo dele é praticamente indeterminado. Então, você fica bem vulnerável nessa situação de uma fiscalização mais intensa. Então, é bom você estar com a documentação bem em ordem. Ótimo. O Carlos, Carlos, quantas vezes você já foi até a China para fazer negociações? Eu perdi um ponto com a conta, mas foi no mínimo uma vez por ano. Teve alguns anos que foram 2 e 3. Eu acho que nós estávamos lá, a última vez que eu fiz a conta, acho que estava lá 16 ou 17 vezes. Legal. E qual o tempo normalmente que você fica na China? Não fazendo negociações, tá? Quando você vai até a China, quanto tempo você fica normalmente? Eu prefiro ficar de 7 dias a 10 dias na China, né? O que daí são mais 2 dias para ir, 2 dias para voltar. Essa vira uma viagem aí de 14 dias, 11 dias. Nas últimas viagens, no começo, depois eu fiquei sócio na Filos, né? Entrei como sócio, daí nós passamos aí com mais pessoas, né? E isso, evidentemente, fica mais lento. Daí, às vezes, nós já precisamos ficar 3 semanas, 21 dias. Mas daí eu já fico um pouco cansado, né, porque é bastante tempo fora, eu não sou tão acostumado a ficar fora, mas é uma viagem longa. Meio que não só pela questão de estar longe de casa, e também não só pela questão do voo em si, mas pela cultura. É extremamente diferente, né? E isso pode causar algumas dificuldades, né? E é isso que eu falei pro pessoal, Carlos, no começo da live, e eu sei que você está aí desde o começo. A nossa live hoje aqui não é só para... Desculpa, a live não é para dar o canal certo de como fazer, para contar. Não, a gente vai falar sobre fatos e curiosidades. Então, o que é, como faz. Então, hoje, na verdade, eu tenho muito pouco assunto. Normalmente, quando eu convido alguém, eu estou demonstrando o meu conhecimento. Hoje, na verdade, é diferente. É a primeira live que eu vou fazer uma entrevista. Quando a gente finalizar, eu vou falar alguma coisa sobre como banhar mercadoria da China, aquelas que já vêm banhadas. Enquanto isso, eu vou te fazer uma outra pergunta. E, de novo, obrigado por você aceitar, tá? Eu que agradeço. Vamos lá. Bem, uma coisa que é boa para quem quiser ir, assim, quando eu fui as primeiras vezes, de 2008, principalmente até 2012, assim, a China era inóspita, eu vou dizer assim, você não encontrava com muita facilidade restaurantes. Eu sou tranquilo,
eu me alimento quase de qualquer coisa, assim, eu tenho facilidade Que bom. comer lá. Eu quero fazer uma aspas em relação a isso, porque tem um dos seus sócios assistindo e eu brinco muito com ele disso, eu falei na reunião, né? Mas o pessoal, às vezes eu via que tinha algumas pessoas que sofriam bastante, né? Hoje não, hoje a China mudou muito, em questão de, ela está mais internacional, você encontra, se você quiser, um Pizza Hut, um restaurante mais assim, você encontra, Starbucks tem em toda esquina, né? Mudou bastante. O salto das pessoas também, né? A China... Eu queria fazer uma observação, se eu puder, para você completar, ver se eu estou errado ou não, né? Porque tudo é questão do que a gente lê, das notícias em si, das pesquisas que a gente fala. Realmente, o que eu leio bastante, e eu, 24 anos no mercado, a gente sempre ouviu falar de China, e realmente, de 10 anos para cá, a gente viu que mudou muito. Então, o que eu leio antes na China, até vou fazer uma observação melhor. Exatamente o que eu li, eu copiei para falar. Você se lembra da época que ser made in China era sinal de produto de má qualidade? Esse não é mais o caso. O país muitas vezes é chamado de a fábrica do mundo, pois produz todo tipo de produto imaginável, sendo o maior exportador global. Isso quer dizer que antes a gente realmente tinha essa consciência de made in China é porcaria, porque era realmente diferente, mas de 10 anos para cá, Carlos, está certa essa informação que a China hoje tem-se desde produtos ruins quanto produtos de alto nível, inclusive altas marcas você encontra na China. É isso mesmo? Os chineses adoram marca, isso é um vício, né, na China, né? Marcas de verdade, marcas famosas, marcas internacionais, né? Se você for em Hong Kong, você vai ficar impressionado com a quantidade de lojas. Que iPhone... eles são apaixonados por essas coisas, né? Eles pagam muito, gastam muito com isso. Eles gostam muito, principalmente os carros. Eles praticamente não usam carros japoneses nem americanos, eles gostam de carros europeus. Mercedes, BMW, né? Audi. Isso é carros que você vê muito lá. Se você quiser se diferenciar, você vai ter que ter um Porsche, uma Ferrari, ter uma Mercedes, uma BMW, só cai no lugar comum lá. E isso aconteceu principalmente nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, que teve essa disparada. O que aconteceu também foi uma valorização muito grande da moeda deles, né? Quando eu comecei a ir para lá, um renminbi só valia 25 centavos de real, hoje ele vale 80. Né? Olha que isso modificou muito o perfil também de quem compra. Antigamente você poderia as coisas lá mais baratas, né? Para nós encareceu bastante. E a qualidade deles, eles se dedicam muito a comprar máquina. Você percebe que aqui no Brasil, às vezes, o pessoal demora para comprar uma máquina, eu percebo, prototipagem, que agora ficou uma coisa normal no Brasil, já é normal na China desde sempre. Então, isso é qualidade, né? Você tem um produto melhor, não adianta. Você sai de um modelo prototipado, você não sai daquela peça torta, amassada, você sai de algo melhor. Quanto à qualidade, uma coisa que é interessante na China, o pessoal, pelo menos as pessoas que eu me relacionei, em geral, elas são bastante tranquilas, bastante honestas. Muitas vezes ele te oferece uma peça e ele fala, eu tenho da qualidade 1, 2 e 3. A 1 custa 10 centavos, a 2 é 15, a 3 é 20. Você que escolhe. Daí todo mundo que eu conheço que fez esse tipo de trabalho como você faz, eles falaram exatamente a mesma coisa. Às vezes você vai para lá e você tem várias empresas que você tem contato, e as empresas, dentro da própria empresa, ela te oferece um produto de mínima qualidade com valor mínimo e de máxima qualidade. Ele não deixa você comprar em outro lugar, né? Ele tem o gosto e o bolso que te atende, é isso? Em geral eles se esforçam muito para
cada empresa tem a sua faixa de trabalho, né? Mas elas são faixas largas. Tem algumas empresas quando eu comecei eu comprava muito, que com o tempo elas foram se destacando tanto em qualidade e foram migrando para produtos tão caros, né? Foram se precisando mais em prata. Uma delas, inclusive, hoje trabalha até com ouro mesmo, né? Que eu hoje até tenho a dificuldade de comprar com elas, que o range de preço delas ficou mais alto. E ainda com a valorização, né, da moeda, ficou mais difícil. Mas essa questão é bem legal. Isso eu acho bastante interessante. Até o pessoal, eu normalmente trago só mercadoria no bruto, tá? Já não vou falar que nunca trouxe banhado, mas alguma coisa no banho branco eu já trouxe, já testei de uma outra empresa, dourado, mas em geral não é um banho que... se você negociar bem, vem um produto com banho bom, mas o preço do banho deles vai bater com o nosso. No branco, às vezes tem alguma vantagem. Mas, em geral, eu trago ela no bruto. Legal, uma coisa a gente vai falar sobre aqui. Desculpa. Desculpa, não, pode falar. Não, a gente vai falar depois sobre as peças banhadas no final, gente. Então, tem gente perguntando aí, a gente fala daqui a pouco, tá? Pode concluir, Carlos, por favor. E uma coisa que, assim, muitas vezes o cara fala assim, o banho, você pode ter o banho falso lá, custa X, se você quiser ter o banho que é médio, eles têm 2 ou 3, às vezes 4 níveis de banho. E, tipo, ele te oferece, esse custa tanto, esse tanto, esse tanto. Então, em geral, eu percebo que quem fala assim, eu fui pra lá e mandaram tudo com banho ruim, provavelmente você negociou o preço em banho ruim, ou que às vezes acontece, que eu já vi alguma situação assim, a pessoa apertar tanto o preço, né, fala assim, não, eu quero o bom, mas ele aperta, que daí às vezes ele acaba recebendo um ruim, né? Isso eu já vi gente fazer, né, transformar a negociação numa guerra daí ele acaba recebendo o que ele pagou, né? A China não é mais, gente, um negócio que só tem mercadoria ruim, não, é isso que a gente tem que entender. E, de novo, eu falo que é propício a gente falar sobre essa questão da China, pela atual conjuntura que a gente está vivendo, porque, querendo ou não, afetou a balança comercial de muito país. A China e o Brasil têm uma ótima relação. O Brasil fornecendo insumos, né, Eduardo? Grãos, algumas matérias-primas, né, que a China acaba não tendo, e o Brasil é muito rico nisso, e o Brasil acaba comprando muito produto manufaturado, né? O relacionamento do Brasil é bom. Depois da crise, depois daquele processo mais pesado que a gente teve no finalzinho na época do impeachment, né? Ali a situação brasileira caiu muito. Antes disso, quando você chegava na China, é muito comum a pessoa perguntar de que país ele é, e quando você falava que você era do Brasil, eles te tratavam melhor. O cliente brasileiro era visto como um cliente muito potencial, né? Depois daquilo lá, você vê que o status do cliente brasileiro caiu bastante, né, para eles, porque nosso poder de compra ficou bem afetado, né? Foi uma situação que a gente sentiu, né? Infelizmente, tudo que está acontecendo hoje, em qualquer país, é refletido muito mais pela mídia, né? Então, não só pela questão do nosso status, mas também na velocidade que as notícias chegam, né? Então, hoje, é lógico que tudo chega muito mais rápido, e isso acaba, de certa forma, em alguns casos ajuda, mas no que está acontecendo no Brasil hoje, principalmente na questão... Hoje não, desculpa, né? Recentemente, porque a política ultimamente no Brasil sempre foi difícil, ultimamente está mais complicado. Então, isso acaba fazendo com que o mundo tenha uma visão um pouquinho mais negativa, né? Do Brasil e do brasileiro. E os nossos volumes começaram... Daí, você começou a perceber também uma coisa que cada vez você começou a notar menos brasileiros fazendo compras, né? Então, você teve um período de ouro ali, que foi tipo 2010, 2012, que você ia para lá e tinha um volume enorme de brasileiros, né? E principalmente no pós-crise americana, assim que eu fui,
eu estava na China justamente no final de semana onde estourou o 2008 americano, quando aquele banco Era da faliu. Bolsa. E foi quando eu lembro que a data que eles marcam com data da crise é a data que faliu um certo banco, esqueci o nome dele. E eu estava lá naquele final de semana. E dali em diante, tipo assim, o Brasil sentiu menos aquela crise, né? Então, quando os anos seguintes, 2009, 10, 11, 12, nossa, eles tratavam a gente muito bem. A nossa economia estava muito boa em relação dos outros países, né? Então, a gente importava volumes grandes. E depois começou a ter a nossa situação ficou desfavorável. Mas voltando assim, o produto deles, algumas coisas eles fazem muito bem. Foi uma coisa muito útil para mim durante muito tempo. A gente continua importando. Eu acho que com o tempo, hoje, com esse valor alto do dólar, tem que se pensar melhor. Outra coisa que aconteceu é que nós percebemos que alguns fabricantes brasileiros começaram a se adequar um pouco mais a essa realidade da China. Antigamente eu via os fabricantes, principalmente o pessoal de bruto, sempre se lamuriando, né? Falando assim, mas não tem como competir, os caras são isso, são aquilo, né? Era uma série de lamúrias, né? E agora parece que o pessoal entrou num eixo, percebeu que dá para competir, entendeu? Com o preço Eu deles. pedisse, por exemplo, Eduardo, para você falar para mim assim, por que a mercadoria da China ainda é atrativa, tirando a questão do valor, tá? Se eu falasse para você design diferenciado, você concordaria comigo? Muito, principalmente quantidade de design, né? As empresas brasileiras demoram... Inovação. Eu percebo assim que tem outros... Hoje a Mari Semijoias, a nossa empresa, ela tem antes da pandemia, claro, né? A nossa média no ano passado, a média, tá, por dia trabalhado, era de quase 15 modelos novos por dia. Então, para você entender uma coisa, as maiorias dos banhos, eu vejo a maioria dos companheiros, o pessoal lança 20, 30 modelos novos por mês. Isso é muito pouco. Exatamente, isso é verdade. Você vai na China, a vasta maioria dos produtores do bruto, eles fazem 500, 600 modelos novos todo mês. Né? Isso faz diferença. Isso faz diferença. E aí eles também são, lógico, totalmente antenados com a moda, porque é lógico que os caras, em alguns casos eles acompanham a moda e em outros casos eles definem a moda, né? Eles colocam no mercado as novidades. Quando você vai para lá, é lógico, você já está antenado com tudo, você vê uma coisa diferenciada, é lógico que você vai trazer. E isso acaba afetando no que a sua empresa reflete aqui no Brasil, no que a sua loja reflete, no que as suas clientes recebem, né, Carlos? Outra coisa que eu percebi, principalmente nos últimos anos, a China passou a ditar mais a moda do que outros países. Eu tenho notado mais assim... que a Europa? Mas o pessoal da Itália tem força, só que eles, como todo mundo resolveu que ia fabricar na China, então, tipo, você vai numa feira lá, uma feira em Hong Kong, coisa assim, você percebe que é ali que vai sair a moda mesmo. Uma coisa que eu noto, eu falo às vezes assim, nem tudo que eu vejo lá vira moda no Brasil, mas tudo que vira moda no Brasil, eu já vi lá. Entendeu? O difícil é você vai lá e vê 3 ou 4 tendências. O difícil é saber qual delas que vai dar certo no Brasil, mas é uma delas que vai dar, entendeu? Nunca vi ser uma quinta que não apareceu lá e chegar aqui, não. O que chega aqui virou moda, já foi moda lá. Pode falar que às vezes pelo tempo, na verdade, né? Só que às vezes acontece, tipo assim, nem tudo que você vê lá vai virar moda aqui. Às vezes, como eu falei, você vai lá e vê umas 3 tendências. Uma delas vai vingar. O problema é que às vezes você aposta na errada, né? Daí você tem que ter um olho para tentar falar assim, não, acho que essa aqui não casa com o gosto do brasileiro, né? Em geral a gente acerta, mas de vez em quando pisa na bola também. Fazer umas perguntas aqui interessantes. Quando você vai lá para a China, só em Hong Kong, eu na verdade eu tenho essa informação de outras pessoas, mas é interessante saber. Vocês não ficam só em Hong Kong, né? Tem algumas cidades, às vezes a 200, 300 quilômetros, que também são polos, né? É isso mesmo? Isso. Hoje, assim, muitas pessoas vão para Cantão, né? Cantão é o grande produtor de semijoias, né? Fica próximo a Hong Kong.
Hong Kong é um lugar que a gente não vai para fazer compra, né? Em geral, você vai lá por causa da feira. Na feira tem algumas coisas interessantes. Às vezes, tem gente que reclama, fala assim, os preços da feira são altos. Às vezes são mesmo, às vezes não são. Mas pelo menos é um lugar que você vê muitas coisas e muitos fornecedores. Você não precisa necessariamente fazer os seus negócios ali. Tem antena, né? É uma cidade, como é uma cidade muito internacional, uma cidade que te traz segurança. O primeiro lugar que eu fui na China foi lá, depois na mesma viagem em 2008, eu fui primeiro para Hong Kong, depois para a China, mas você se sente mais seguro ir para Hong Kong. Uma que eles falam, eu não falo chinês, tá? Durante todo esse tempo não aprendi praticamente nada, mas Poxa, falo inglês. eu ia pedir para você encerrar a live hoje falando em chinês, tô brincando, desculpa. Mas no inglês eu me viro. Então, quando eu vou para Hong Kong, eu fico sem tradutor, sem nada. Você anda pela cidade tranquilamente, você encontra sempre alguém que fala inglês. Então, você vai. Agora, quando você entra na China, já a coisa complica. Nem sempre. Tem gente que arruma. Se você quiser, você vai arrumar um tradutor que fala português, fala, mas você vai ter mais dificuldade. Eu consigo alguém que fala inglês, e ela fala chinês, e assim vai. Mas para a China, mesmo em Cantão, que é uma cidade grande, eu não recomendo a pessoa ir sem um tradutor, tá? É meio arriscado. É meio arriscado. Você encontra muitas pessoas que falam inglês, mas ainda não num volume tão grande assim, sabe? Então é bom. Na verdade, como você vai a turismo, já é complicado, né, Carlos? Vamos ser sinceros. Agora, quando você vai a negócios, envolve muitos termos que, se você não souber exatamente, você será prejudicado, com certeza. É bom você ter uma tradutora para te auxiliar, né? Outra coisa assim... pode falar, desculpa. Raramente vale a... Tipo, se você vai lá, você não vai comprar de uma pessoa, você vai comprar de 10, 15, 20 pessoas. Se você fizer uma importação de cada uma dessas pessoas para o seu país, esse custo vai ficar inviável, tá? Você precisa de alguém lá na China que agrupe todas essas importações, transforme num único pacote, né? E te despache isso num único processo para isso ficar mais viável, viu? Porque no governo brasileiro existem um zilhão de tarifas que você paga por processo, por importação, independente do tamanho dela. Então, quanto maior ela for, melhor, né? Você não pode fazer uma importação muito pequena, assim. Mais uma dica, pessoal. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Carlos. A gente está com o Raul assistindo aí, e o pessoal está dando ideia... O pessoal está dando ideia de gravar ele falando chinês, tá? E eu vou fazer isso, viu, gente? Olha, o Cedro Eduardo, a gente vai pedir para ele gravar falando chinês. Vou aproveitar que ele está vendo já, eu vou fazer uma piada que não tem como escapar. Ele comeu ou não comeu espetinho de escorpião, Carlos? Ele fugiu, ele não teve coragem, não. O espetinho de escorpião, ele fugiu. A última vez que ele prometeu que ele ia trazer para mim embalado, mas ele não trouxe, viu, Raul? Eu tô esperando aí no meu espetinho de escorpião, viu? Mas eu fiquei, quando eu vi o espetinho de escorpião, eu fiquei com dó do escorpião. Eles têm uma técnica, eles perfuram os escorpiões no espetinho, e os escorpiões estão vivos. Tá? Eles ficam espetados vivos. Você vê eles se mexendo, eles têm um lugar que eles conseguem passar o espeto no escorpião, e assim, você vê o espeto com vários escorpiões e todos vivos. Eles são fritos, é isso, Carlos? São fritos. Gente, vamos falar de culinária também no projeto. Eles são fritos e depois... Mas assim, fora essas loucuras, você come tranquilamente bem lá, tá? Eles têm bastante frutos do mar, bastante legumes, verdura. A apresentação dos pratos que é muito diferente da nossa, e isso que assusta as pessoas. Eles apresentam o prato de uma forma muito diferente, tá? Eles têm o hábito de pegar um frango e deixar cozido no vapor, servir ele totalmente branco, assim, com toda a pele. Aquilo causa uma má impressão danada, né? Então, mas assim, se você arrancar a pele, você não precisa comer e comer só a carne, por baixo ela está bem temperada, é uma carne cozida normal. Mas a apresentação já te causa uma barreira ali, né? A pessoa já olha, pá, e fala, não, isso eu não vou comer.
É um assunto decorrente sempre das nossas conversas, assim, entre eu, o Raul, eu e o Vanderlei, a comida, não tem como escapar, então eu tinha que Não, fazer essa piada, porque ele tá assistindo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Vocês já fizeram alguma compra de algum outro país ali, na Ásia, Coreia, algo do gênero? não, nunca fui. É, teve uma vez que eu trouxe um pouco de prata de outros países ali do sul, né, da Ásia, mas foram fornecedores que estavam na feira de Hong Kong, e daí eu negociei com eles ali, e acabou saindo, mas ainda assim eles despacharam a mercadoria foi importada via Hong Kong, né? É, mas em geral eu uso mais fornecedores dali mesmo. Tem um pessoal que tem falado que parece que na Índia tem se encontrado coisas interessantes, já ouvi falar, a gente fala no Vietnã, mas eu nunca fui, né? Eu também tenho essa informação, mas eu não sei qual é a qualidade realmente. Eu acho que é uma coisa mais recente, talvez, né? Uhum. O que tem acontecido, que eu tenho visto mesmo, tipo, quem foi há muito tempo deve ter notado, né? A mão de obra chinesa, com certeza, começou a ficar muito mais cara. Os chineses começaram a querer ganhar mais. E muita gente fala assim, que daí algumas fábricas até saíram da China para ir para o Vietnã, para o Paquistão, onde encontram mão de obra mais barata, né? Até na Índia mesmo também, né? Que eu vi alguém perguntando se a Índia será o novo polo. Esses países têm mão de obra mais barata hoje do que a China. A China já não é mais um lugar de mão de obra Até pela barata. questão da quantidade de pessoas, né? São dois países super populosos. A China realmente tinha isso. A gente até, anos atrás, a gente falava que um dos itens que faziam ser tão baratos os produtos chineses era a mão de obra escrava. Mas não era mão de obra escrava, era a necessidade de um povo extremamente populoso em conseguir um trabalho. Só que, como o Eduardo falou, o pessoal aí que está assistindo deve ter visto, mudou muita coisa na China, né? Então, também a valorização do trabalho aumentou a qualidade de vida, aumentou. Hoje já é um país que não é mais fechado, já é um país internacionalizado, e com certeza para os funcionários das empresas chinesas melhorou a qualidade de vida porque estão ganhando um pouquinho mais. A exigência mudou. Então, muda muita coisa. E realmente o que o Eduardo está falando é a descentralização da China. O pessoal começou a procurar, algumas empresas começaram a procurar uma mão de obra mais barata. Então, você citou o Paquistão, desculpe, Índia, é isso? Eu tenho, às vezes o pessoal comenta, Paquistão, Índia tem mão de obra bem mais em conta do que a China. A China, mas a China fez o seu investimento, né? Você percebe claramente que se você vai visitar uma fundição na China, é uma coisa monstruosa, sabe? Você vê, tipo, máquinas de polimento tipo turbo, você vê algumas condições lá que tem 4, 5, 6 máquinas dessas lado a lado. Então eles têm escala lá, e isso garante também um preço bom. A gente está falando aqui sobre bijuteria, né, Carlos? Mas fala a verdade, tem todos os setores, né? A gente vê empresas grandes aí como de tecnologia, a Xiaomi, a Lenovo, né, que são empresas da China que concorrem pau a pau hoje com grandes empresas do setor Samsung, a Apple, né? Por sinal, meu celular é Xiaomi agora. Eu quebrei meu Tá Samsung. vendo, tá? Eu comprei meu Eu tô no Samsung ainda, mas às vezes eu fico meio que pendendo, viu? Porque a tecnologia realmente... Eu sempre usei Samsung também, esse é o primeiro que não é. Mas eles começaram. Tá, tô. Ele salvou agora, porque o computador era Dell, mas pelo computador você não conseguiu conectar. Olha aí, tá vendo? Um americano do chinês. Então, estamos no chinês por enquanto. Teve uma pergunta de um colaborador nosso aí que sempre está com a gente aqui, o Sidney, da empresa Gazin, e perguntando se a gente acha que a Índia é um novo polo do setor. Ainda não dá para falar, né, Carlos? Como você falou, não tem como sair da China ainda, né? O que você vê é o seguinte, cada vez mais você vê essas empresas aparecendo na feira de Hong Kong. Mas uma coisa a Índia tem uma tradição grande em joias, né?
mas ela consome as joias, né? Ouro. Prata e ouro e diamantes, né? Só que ao mesmo tempo que ela produz, ela consome, né? E até onde eu saiba, hoje eu não tenho certeza do que eu vou falar, mas eu acho que eles consomem mais do que eles produzem em termos de joias, tá? Eles são mais importadores, mas eu creio que quem trabalha com joia para passar para migrar para fazer uma produção de semijoia é muito fácil, né? Até o Brasil mesmo fez isso, né? Eu tenho uma informação aqui, ó, eu estou com uma reportagem da Veja de 2019, o tema da reportagem, 25% do consumo, com 25% do consumo mundial, indianos mantêm paixão pelo ouro. Então, realmente, eles consomem o mercado interno e ele, por cima, tem o consumo de 5% do consumo mundial de ouro. É interessante, cara. Eles são apaixonados e na feira você vê claramente isso. Eles têm um gosto. É de estranhar, né? Você pensa assim, nossa, mas com um PIB per capita tão baixo, né? Mas assim, onde tem muita pobreza, normalmente tem muita riqueza, né? Então a renda deve ser bem concentrada. Ô, Eduardo, quando o papo corre, a gente vai perdendo noção do tempo. E eu acabei de ver aqui que já nós temos menos de 10 minutos. Tá. Eu queria, na verdade, assim, é um papo bacana, como eu te falei, ia ser bem descontraído, é uma coisa relacionada a fatos e curiosidades apenas, nada de dar informação exata como faz. Eu acho que o pessoal gostou, porque teve muita interação, muita gente falando aí. Eu queria te agradecer de novo por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Pessoal, quanto à dualidade das peças que já vem banhada, como a gente mencionou uma hora, né? Depende muito do que você negocia. Né? Eu prefiro usar, como eu sou sócio de um banho aí em Limeira, tenho o meu banho aqui, eu prefiro trazer tudo e banho aqui. Mas esse negócio do banho é muita negocia. Né? Mas eu respondido a dúvida aí. Depende muito de como você faz. Com certeza. Carlos, muito obrigado de novo por estar junto com a gente. Na verdade, assim, o Carlos foi muito, muito bacana. Ele aceitou, até pela grande experiência que ele tem com isso, gente. Então, realmente, eu tenho a agradecê-lo. Sucesso, uma ótima semana para você. Obrigado, espero ter gostado. Com certeza. Quem sabe aí a gente faz uma outra live, dependendo do assunto que o pessoal for pedindo. Tá joia, obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Valeu, Carlos. Vou desconectar, gente. Só um minutinho. Continue, por favor, socando o dedo aí no coração. Raul, obrigado aí, tá? Você viu que o menino fala bem, né? Obrigado, Carlos, novamente, viu? Foi muito legal a sua participação. Gente, queria agradecer a todo mundo que participou. Teve um probleminha lá no começo da live que a gente acabou demorando um pouco para entrar, mas acabou dando certo. Foi um papo muito bacana com o Carlos. Qualquer dúvida aí, a gente está aí para atender, tá? Como falei no começo da live, não era uma live sobre como fazer importação da China, e sim para a gente conhecer um pouquinho de quem mete a cara e vai até lá para fazer as compras. Obrigado pelos comentários aí da Kátia, da minha irmã que participa aí desse mundo maluco aí dos meninos. Obrigado pelo Raul ter participado. Queria também agradecer o Vanderlei lá da Filos, que ia participar com a gente nessa live, e a gente remarcou aí para um outro assunto, Vanderlei. Logo a gente está junto aqui, tá? Gente, não se esqueçam de se inscrever tanto aqui no canal, tanto no perfil do Instagram quanto no canal do YouTube, tá? Instagram, @Everton_Silma, YouTube, Everton Silma, projeto Quimicamente Falando, tá? A nossa live vai ficar disponível no IGTV e na quarta-feira ela estará disponível no YouTube. Continuem, por favor, carregando o dedo no coraçãozinho aqui, tá? Isso vai fazer o Instagram entender que o canal tem relevância e vai distribuir a nossa live, ok? E por favor, compartilhem
com pessoas do nosso setor, vendedores, operadores, donos de galvânica. São assuntos sempre interessantes para a gente saber mais e conversar com todo mundo, tá bom? Muito obrigado, boa semana a todos, tá, gente? Fiquem com o Papai do Céu. Valeu, tchau, tchau.